É o Porsche mijando no cachorro, cara. É inacreditável isso. Esse pessoal do Internacional, esses torcedores, influenciadores, jornalistas, com todo respeito, mas estão meio biruleibe da cabeça, não é possível, cara. Estão passando dos limites. Porra, só quem gostaria de ver, quem acha que é o correto do Flamengo ir na FIFA contra o Internacional, deixa o like. Porque o Internacional, para quem não sabe, está devendo o Flamengo. Não pagaram uma parcela sequer do Thiago Maia. E quem acha que o Flamengo tem que ir na FIFA contra o Internacional, deixa o like aí, porque eu acho que o Flamengo já deveria ir à FIFA. Porque o Internacional ameaçou de ir à FIFA contra o Flamengo, denunciar o Flamengo por aliciamento. Mas, meus amigos, eu vou trazer para vocês o pessoal lá do canal Fabiano Baldasso. Olha o que esses caras falaram sobre o nosso Flamengo. É surreal. O próprio Baldasso também falou. Cara, eu vou trazer isso aqui para vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, bem rapidão, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Me segue também lá nas minhas redes sociais, aqui meu Instagram, @almeidafla81 e aqui o X, @almeidafla com 2 L's, link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui o que está acontecendo, meus amigos. Pois é, o pessoal, os torcedores, influenciadores do Internacional tão loucos da cabeça. Olha o que eles falaram sobre o nosso Flamengo, ameaçaram, falaram um monte de coisa do nosso Mengão e nós vamos conferir juntos essa situação e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês assistem aí com bastante atenção e depois opinem, comentem aqui embaixo nos comentários, beleza? Deixa eu ver o áudio aqui, tá tudo ok? Olha só o que o pessoal lá do canal, créditos, tá? Lá do canal Fabiano Baldasso, olha o que os torcedores, influenciadores, jornalistas do Internacional falaram sobre o nosso Flamengo. Vamos acompanhar. Mas a gente vai ter muito tempo para falar ainda sobre Bryan Aguirre, vamos falar sobre Vitão. Vamos falar sobre o Vitão, porque, cara, rolou uma situação até curiosa lá no hotel da concentração no sábado, porque eu relatei isso no pré ali da nossa partida no canal do Baldasso, Super Jornada KTO, que a gente chegou lá no hotel da concentração e lá estava Juan, ex-zagueiro do Inter, ex-zagueiro do Flamengo, mas que estava de gerente do Flamengo até o ano passado, só que ele mudou agora, ele saiu do Flamengo e foi virar coordenador da CBF, e depois ele foi pro jogo e tudo mais, só que rolou uma situação não por conta do Inter, por conta de torcedores que estavam ali no saguão, que viram a presença do Juan e falaram, então vieram pra cá pra conversar com o Vitão, sabe? Rolou um constrangimento desse, sabe? Rolou esse burburinho lá de alguns torcedores que estavam lá achando que o Juan, que não estava fardado de CBF, ele estava com a camiseta social, então por isso que rolou essa situação, e aí numa mesa separada, o Juan estava conversando com o D'Alessandro e o André Mazzucco, e os torcedores ficaram, quando a gente chegou lá, os torcedores vieram, o que tá acontecendo aí? Sabe, rolou esse constrangimento. Cara, os torcedores do Internacional, todos eles, influenciados, quem torce pro Internacional, estão apavorados porque o Flamengo quer contratar o zagueiro Vitão do Inter. O Flamengo está fazendo o seu papel, está interessado no jogador, está atrás. E eles estão desesperados. Olha, prestem muito bem atenção que eles vão falar sobre essa questão do Vitão, principalmente sobre essa questão da dívida que o Internacional não pagou ainda o Flamengo sobre o Thiago Maia, lá a questão do Thiago Maia, nenhuma parcela. Vamos continuar aqui. E aí depois a gente foi conversar com algumas pessoas do Internacional sobre o assunto, e é claro que eles falaram, o cara veio aqui como coordenador da CBF, não tem nada a ver, mas nós estamos muito atentos em relação a essa situação do Vitão. E a frase que eu ouvi, que é uma frase muito forte, a partir do momento que a gente ouvia algo relacionado a o Flamengo chegou no jogador,
O Flamengo conversou com o Vitão. O Flamengo teve algum tipo de reunião com o Vitão sem que a gente tivesse permitido. Nós vamos tomar as medidas cabíveis. Foi com essa frase mesmo, tá? Nós vamos tomar as medidas cabíveis. O que a gente tem de informação em relação à proposta do Flamengo? O Flamengo fez uma proposta. E depois a informação que veio do Rio é que o Inter teria feito a contraproposta, que o Inter nega, e eu acredito. Eu acho que o Inter não teria motivo para negar, se tivesse feito a contraproposta, acho que o Inter teria dito, porque já que o Inter fez a contraproposta, o Inter é o maior interessado em vender o jogador, né? Quando um time faz uma contraproposta, é porque ele está interessado, então acho que não teria porque o Inter mentir sobre a tal da contraproposta. E aí depois o Flamengo fez uma outra proposta que o Inter rechaçou. O Inter entende que o Flamengo não está acompanhando a valorização de mercado que o Vitão teve, principalmente nos 2 últimos anos, e até por conta da inflação que o mercado sofreu nos últimos 2 anos. Quando o Inter observa que um jogador como, por exemplo, vamos citar o Thiago Almada, por exemplo, que chega da Argentina e o Botafogo contrata com a maior contratação da história, é um jogador ainda, digamos assim, em emergência, né? Um jogador emergencial que chegou aqui, ganhou a Libertadores da América, é claro, e valorizou ainda mais. O Inter entende que a proposta que foi feita pelo Vitão não acompanha a valorização que o Vitão teve, e principalmente por conta da inflação que o mercado sofreu nos últimos 2 anos. O Vitão vale muito mais do que a proposta, por exemplo, de 6 milhões de euros mais a quitação do Thiago Maia, que foi feita. Tá? E a informação que se tem nos últimos dias, o Jairo Vink trouxe a respeito da tal da quitação do Thiago Maia. Tá? O Inter promete quitar o Thiago Maia nesse mês de fevereiro. Quitar as parcelas, que são de 700 mil, porque o Inter rechaça, o Inter não deve 4 milhões de euros. O Inter terá que pagar 4 milhões de euros ao longo até 2027, pelo Thiago Maia, e o Inter promete fazer essa quitação até fevereiro, tá? Pagar o que deve das parcelas, e aí a partir das próximas seguir pagando em dia o Thiago Maia, até para que não tenha problemas posteriores. E em relação ao Vitão, enquanto o Flamengo não fizer uma proposta que o Inter entenda que seja compatível à valorização do mercado do Vitão, o Inter nem deve conversar com o Flamengo. E o Inter diz que essa proposta ainda está muito longe de ser, digamos assim, chegada para o Flamengo. Né, de o Flamengo chegar perto do que o Inter entende que o Vitão vale. Lédio, 2 pontos sobre o que o Fontes falou, que eu quero saber da tua opinião. Quanto vale Vitão para o mercado nacional? E agora que, graças a Deus, o Inter está pagando a sua parte, as parcelas que estão atrasadas, porque eu não aguento mais o pessoal dizer que o Inter deve 4 milhões de euros pelo Thiago Maia, Lédio. Pagando aonde, cara pálida? Aonde que o Internacional está pagando as parcelas? Acabou de ser dito aí. O Internacional está tá prometendo em pagar essas parcelas agora no mês que vai entrar de fevereiro. Eu fico até aliviado porque o Inter está pagando. Não está pagando nada, o Inter não pagou ainda nada. Nossa, vai piorar, se liga só. Rapidamente, Weber, primeiro o Vitão é um ativo do Inter, quem precifica é o Inter, e eu acho que o clube agiu muito bem na forma que conduziu o negócio. Vitão por menos de 15 milhões não existe, tem muito jogador aí bem menos qualificado sendo vendido por cifras altíssimas. Sobre o Thiago Maia, Lucas Weber, eu não sou rancoroso, tá? Mas se eu sou o Inter, eu faço pix, tiro foto e boto na rede social. O hashtag tá pago, um grande abraço, Vitão é nosso. Eu acho que o Inter precisa ser firme nisso. Aquela dívida que tu paga e tu manda o comprovante para a pessoa. E aí o Inter posta também nos stories ali a notificação, né? O Pix, não vai ser nem Pix parcelado, é Pix à vista. Ai, Deus do céu, é inacreditável, né? A mesma coisa que os torcedores do Corinthians queriam que o Corinthians fizesse com o Flamengo quando pagasse o Hugo, né? Paga logo o Hugo à vista e tira o print, esfrega na cara dos flamenguistas que a gente pagou. Agora o Internacional quer fazer a mesma coisa, os torcedores querem que o Internacional faça a mesma coisa, né? Que pague as parcelas do Thiago Maia, né? Tudo de uma vez, faz o Pix, pega o comprovante, pode. Cara, que vergonha alheia, irmão. Que vergonha. Os caras devem, né? Assumem que são caloteiros, não pagam, ainda querem sair por cima, darem uma de certo.
como eu comecei o vídeo, né, cara, falando, é o Porsche mijando no cachorro. E olha só, não acaba por aí. Olha o que o Baldasso falou sobre o Flamengo. O Flamengo em querer contratar o Vitão. É um absurdo, vamos acompanhar aqui. Guilherme Augusto, mais uma proposta que o Inter recusou pelo Vitão do Flamengo. Olha que legal, ali, ó. Não vão levar o nosso zagueiro fácil assim, não. O problema é o seguinte, a informação é de que há um acerto do Flamengo com o Vitão, o que já me embrulha o estômago. Que o Flamengo tenha tido um acerto com o Vitão antes de acertar com o Internacional. O nome disso pra mim é aliciamento. Tu nunca acerta com o jogador antes de acertar com o clube. Tu pode até ver se o jogador tem intenção. Aliás, tu precisa ver, né? Tu quer contratar... Aliciamento, cara. Olha que palavra forte. Era isso que o Internacional estava querendo ir à CBF, né? Ou melhor, a FIFA. Eu não sei se no início eu falei CBF, mas o certo é a FIFA. Em querer ir à FIFA, junto à FIFA, acusar o Flamengo de aliciar o jogador deles. Pô, cada uma, né? Ou o medo onde é que chega, né? Do Flamengo de contratar o jogador deles. Porra. Tu quer contratar um jogador, tu vai falar com o jogador, tu tá afim de vir pra cá? Olha, cara, eu acho que poderia ser uma boa. Então tá, deixa eu ver lá com o teu clube, depois eu converso contigo. Esse é o certo. Aí alguém me disse, Baldasso, então quer dizer que se tu trabalha na RBS, a Band quer te contratar, a Band tem que conversar primeiro com a RBS para depois conversar contigo? Não é assim que funciona com vocês. Elas conversam só com vocês, só aviso depois que estão saindo. Meus queridos, aí é uma relação de funcionário e empresa. A RBS, vamos supor que eu estivesse na RBS, eu não sou patrimônio da RBS. O Vitão é patrimônio do Internacional. O Vitão é um ativo do Inter. O Inter comprou o Vitão. Né? No caso, comprou dele mesmo, porque ele estava livre no mercado. O jogador, se é técnico de futebol, ok. Técnico de futebol pode conversar direto com o técnico. Porque o técnico é um funcionário do clube. O técnico não é um patrimônio do clube. O jogador de futebol, a não ser que ele esteja emprestado, mas ele é um patrimônio do clube. Então tu não pode tratar... O Vitão tem um dono. O dono do Vitão é o Internacional. Então tu tem que conversar com o dono, se tu quer comprar um patrimônio do dono. Meio simples. É essa a relação de jogador. Então tá errado. Me embrulha o estômago. E me embrulha o estômago também que o Vitão tenha acertado sem que o seu clube tenha definido alguma coisa, né? E outra coisa, a vontade do jogador, eu tô cagando pra vontade do jogador, tá? Se não pagar, e que o Inter... Alô, Barcelos, 15 milhões de euros pra cima. 15 milhões de euros pra cima, senão não libera. Mas vai ficar tristinho. Rapaz, aconteceu com o Edenilson isso aí, tu lembra? Foi exatamente a mesma coisa. O Edenilson, 2 ou 3 vezes, os árabes vieram, e os árabes também fazem isso, eles vão aliciar o jogador e depois vão conversar com o clube. O Edenilson ganhava 300 mil no Inter. Aí chegaram os árabes pro Edenilson e ofereceram 1 milhão de salário. Tu imagina. Cabecinha do Edenilson pirou, tô dentro. Então tá, só que tem que acertar com o Inter. Aí chegavam pro Inter e ofereciam 2 milhões de dólares. E o Inter não aceito. O Edenilson não vai, eu não aceito. Aí o Edenilson, os primeiros jogos, tu lembra? Os primeiros jogos do Edenilson, uma má vontade, beiço, não sei o que. Depois volta ao normal, até porque se ficar fazendo beiço, é ruim pro jogador. Então, assim, dane-se que o Vitão acertou com não sei quem. Dane-se. Ou paga 15 milhões de euros pra cima, ou não leva o Vitão. Vai. O mais impressionante é que esses caras pensam que o Flamengo não tem 15 milhões para dar, para contratar esse Vitão. Se o Flamengo quiser, o Flamengo dá 15 milhões, o Flamengo dá 20 milhões e compra o Vitão. E, me embrulha o estômago porque isso é um aliciamento, o dono do jogador é o Internacional, então o Flamengo tem que falar com o dono. E vocês acham que o Flamengo não está indo junto ao Internacional para comprar o Vitão? O Flamengo ofereceu ao Internacional um valor, o Inter não quis. E agora o Inter está pedindo 15, mais de 15 milhões. Cara, parem com isso. Eu sei que vocês estão com medo de perder esse jogador, porque, cara, o time de vocês está sendo sucateado.
Sucateado, vocês estão vendendo o almoço? Estão vendendo o almoço para comprar a janta. Vocês precisam de dinheiro. E o Flamengo quer comprar esse jogador de vocês. E ainda mais quer perdoar a dívida que vocês têm por conta do jogador Thiago Maia, que vocês não pagaram uma parcela sequer. Não pagaram uma parcela sequer do jogador Thiago Maia, que pertence ao Flamengo. Agora vem querer falar de aliciamento, que o Flamengo está aliciando o jogador de vocês, está aliciando o jogador do Internacional. Que isso embrulha o estômago. O Internacional tem que ir junto à FIFA para denunciar o Flamengo por aliciamento. Então o Flamengo tem o dever de ir à FIFA denunciar o Internacional por não pagar, dar calote no Flamengo. Agora, é inacreditável, é um karma. O Flamengo só negocia jogador com um time que não tem dinheiro, com um time caloteiro. Já aconteceu isso recente com o Hugo Souza, que quase o Flamengo não recebe. Do Mateuzinho, que o Flamengo ainda não recebeu. E agora o Thiago Maia do Internacional, que o Flamengo não recebeu ainda R$1 sequer. E os caras ainda têm a cara de pau de dizer, ô Internacional, paga essas parcelas à vista, via Pix, o que está atrasado, e posta o comprovante, esfrega na cara deles. Vocês não fazem mais que a obrigação. É a obrigação de quem deve é pagar. Isso é o certo, é o correto. Agora virou moda no futebol brasileiro o time que deve se vangloriar porque está devendo. Né? Devo, não nego, pago quando puder. Esses times têm esse lema. Então tá de sacanagem, o pessoal do Internacional tá maluco da cabeça, achando que ainda o time dele está certo. Por isso que esses times é só ladeira abaixo. Nunca cresce. É só ladeira abaixo. A gente vê exemplos de times grandes que estão num buraco, num poço sem fundo. Cada vez só ladeira abaixo. Enfim, comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, hein? Saudações!